Olá, equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Enfermundo e se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo também. Meu nome é Daiane Sage, eu sou estudante de enfermagem e eu crio conteúdo educacional relacionado à saúde aqui no mundo da enfermagem, no Enfermundo. Então, se sinta convidado para participar da nossa equipe. Eu estou muito feliz de estar gravando esse vídeo porque ele estava dentro dos meus planos de coisas que eu gostaria de trazer aqui para dentro do canal e eu queria ter um momento para conversar, para falar de histórias relacionadas à saúde. Eu gosto muito de falar sobre saúde pública e esse é um tipo de história que todo mundo devia saber, né? Não só as pessoas que fazem enfermagem, as pessoas da área da saúde. É de interesse de todos saber o que aconteceu nessa história, porque essa história, ela envolve muita coisa relacionada à saúde pública e ela traz muitas reflexões. Eu vou tentar contar essa história de uma maneira, da maneira mais leve que eu conseguir, porque é uma história muito triste, ela envolve vidas, né? Ao mesmo tempo que ela traz muitos aprendizados e reflexões, ela também é uma história pesada. E agora a gente vai falar sobre a história dos assassinatos envolvendo o uso de Tilenol lá em Chicago em 1982. O Tilenol, como vocês já devem saber, é um medicamento de venda livre e ele se popularizou muito facilmente e rapidamente. As pessoas, principalmente lá nos Estados Unidos, lá na década de 80, usavam Tilenol para qualquer coisa que eles tinham. Na verdade, o Tilenol já era usado em vários países, mas ele era especialmente muito popular nos Estados Unidos. As pessoas usavam mais de uma vez na semana, diversas vezes na semana, sem nenhuma preocupação, é claro, confiando muito no produto, muitas vezes até sem necessidade, tinha qualquer coisinha e já ia tomar um Tilenol, e sempre com muita confiança, né? Inclusive, alguns filmes dos anos 80, como um filme chamado Casamento Grego, mostram cenas com o uso de Tilenol, para você ter uma noção de como aquilo estava até já na cultura, né? Era algo muito natural. Era literalmente Bombril, 1001 utilidades. Dor de garganta, resfriado, gripe, desconforto estomacal, dor nas costas, nariz entupido, enfim, para qualquer coisa o Tilenol cobre. Ele cura qualquer coisa. E o acetaminofeno, que também é conhecido como paracetamol, composto ativo do Tilenol, ele tá por aí desde o comecinho do século XIX. E aí tem uma historinha que fala como que surgiu o paracetamol. Mas na verdade essa história eu não consegui encontrar em nenhum outro local, a não ser no vídeo que eu usei de fonte. Então é meio que uma historinha da maçã na cabeça do Newton, sabe? Que algo foi descoberto através de um acidente. É bem provável, mas se você pesquisar isso, você não vai encontrar a história mesmo antiga do paracetamol. Você vai encontrar já a história de quando ele foi sintetizado em laboratórios, em grandes laboratórios já. Mas a história é assim. Eles estavam tratando um paciente que tinha um parasita no intestino. E eles tratavam na época com naftalina, o mesmo composto químico que é usado hoje como pesticida, inclusive até naquelas bolinhas para evitar mofo e tudo mais. E aí acabou a naftalina. E eles foram para a farmácia buscar mais naftalina. E um farmacêutico inexperiente, acidentalmente, deu outra substância para eles. Eles administraram nesse paciente e perceberam que não era naftalina, então eles perceberam que essa droga reduzia a febre e era analgésica. Em 1899, um cientista chamado Carl, eu tenho um problema de falar Carl,
Carl Carl Monner. Em 1899, um cientista alemão chamado Carl Monner. Eu vou escrever o nome de todo mundo aqui embaixo porque literalmente eu não vou saber falar. Ele descobriu que essa substância que foi dada para esses médicos pelo farmacêutico inexperiente, através do metabolismo do ser humano, ela se tornava o acetaminofeno, que é o paracetamol, e por isso que ela teve esses efeitos naquele paciente. E aí, 10 anos depois, outro médico alemão, chamado Joseph, e eu não vou falar o nome dele completo, é claro que não, ele sintetizou o acetaminofeno pela primeira vez. E não houve mais estudos até 1949. Então veja como essa história toda se estende, a história do acetaminofeno. Mas nessa época, os laboratórios McNeil viram uma oportunidade de usar o acetaminofeno, de sintetizar essa droga e fazer medicamentos com ela. A droga que era usada antigamente, essa droga coringa, né, que era utilizada para qualquer coisa, dor nas costas, dor de cabeça, dor na cintura, um pé na frente e o outro atrás, era a aspirina. Mas em 1940, as pessoas estavam começando já a questionar se a aspirina era realmente a melhor opção quando se falava desse tipo de droga coringa. Porque em 1951 as pessoas começaram a questionar cada vez mais. Meu gato vai subir aqui no... Ai, meu Deus. Sério? Sério mesmo? As pessoas começaram a questionar cada vez mais os efeitos colaterais da aspirina, principalmente os efeitos gastrointestinais que a aspirina tinha. E, detalhe, o paracetamol não. Então, lá em 1951, já começaram a ver o paracetamol como uma melhor alternativa, uma alternativa melhor e mais segura do que usar aspirina. Além disso, além da irritação estomacal e tudo mais, a aspirina, ela altera a coagulação do sangue, né? E também o paracetamol, ele não tem esse efeito. Então, as pessoas começaram realmente a questionar se a aspirina era realmente a melhor escolha. E além disso, o paracetamol, ele tinha o mesmo efeito no alívio de dor e redução de febre que a aspirina tinha. Então não demorou muito. Em 1951 as pessoas já tinham essa consciência e em 1955 a Laboratórios McNeil lançavam o Tylenol. Só que era Tylenol Elixir para crianças. Era uma gracinha. Tinha uma embalagem de ônibus escolar assim. Até eu que sou adulta, eu tenho vontade de tomar aquele remédio. Imagina uma criança, né? E esse medicamento teve muito sucesso. O sucesso do Tylenol Elixir para crianças chamou a atenção de uma empresa, a Johnson & Johnson. É Johnson & Johnson? Ou é Johnson & Johnson? Agora eu fiquei na dúvida. Como é que se chama Johnson e... Acho que é Johnson e Johnsons. É Johnson & Johnson. E o Tylenol Elixir para crianças teve esse sucesso enorme. E isso chamou a atenção da Johnson & Johnson. E a empresa Johnson & Johnson, então, adquiriu os laboratórios McNeil, que produziram o Elixir. Então, daí surgiram várias soluções, vários formatos do Tylenol, e inclusive o Tylenol extra forte, o Tylenol normal para adultos, enfim, criando assim a confiança do público geral nessa droga. Confiança essa que seria quebrada. Em 1982, em setembro, dia 29, era quarta-feira de manhã. Mary Kellerman, de 12 anos, acordou por volta das 6h30 da manhã, se sentindo muito mal. Ela tinha dor no corpo, dor na garganta, coriza, e ela acordou para buscar a ajuda dos pais dela, falar que ela não estava se sentindo bem, e o pai dela acordou com ela então.
ele levantou, foi até o banheiro, abriu o gabinete de remédios e pegou um frasquinho de Tylenol extra forte que a mãe da Mary tinha comprado no dia anterior. Ele pegou uma pílula, deu para a filha dele e colocou ela de novo na cama. E voltou para o quarto dele e se deitou. Quando ele se deitou, logo que ele se deitou, ele ouviu a filha dele sair do quarto dela e se dirigir ao banheiro fechando a porta. Não demorou muito, ele ouviu um barulho de queda. E aí ele já levantou e foi buscar ela no banheiro. No banheiro ele chamou por ela, bateu na porta, não obteve resposta, teve que forçar a porta para abrir. Na hora que ele abriu, a filha dele estava inconsciente no chão do banheiro. Quando a ambulância chegou, a Mary ela já estava em parada cardíaca e ela foi declarada morta às 10 da manhã. Do que os médicos questionavam ser um aneurisma ou um infarto, mas que tipo de criança? E então é claro, né, por causa da idade dela, eles pediram uma autópsia, mas porque até o momento ela era a única vítima, o caso dela não chamou muita atenção. Perto do meio-dia, em um lugar chamado Arlington Heights, um trabalhador dos Correios de 27 anos chamado Adam não estava se sentindo muito bem, ele decidiu ficar em casa, mas era aniversário de casamento dele e ele foi pro mercado. Lá no mercado ele comprou um Tylenol extra forte, um frasquinho, comprou também carne para o jantar e comprou flores para a esposa dele. Eles almoçaram, ele tomou um comprimido, né, uma pílula de Tylenol extra forte e falou para ela que ia para a cama, ia deitar um pouco, descansar para ver se ele melhorava. Passando um tempinho, a esposa dele, Teresa, que se chamava Teresa, ela foi ver se ele estava bem, se ele precisava de alguma coisa no quarto. E quando ela entrou no quarto, ele estava convulsionando no chão já. Ela chamou a ambulância levou ele para um hospital comunitário, o Hospital Comunitário de Northwest, e o Adam ficou na UTI por pouco tempo. O diretor e médico Thomas King disse a Teresa, esposa do Adam, que eles tentaram tudo o que eles podiam fazer. A esse ponto, toda a família do Adam já estava no hospital, né? A mãe, pai, o irmão do Adam, chamado Stanley, e a esposa do irmão do Adam, que também se chamava Teresa. E todos estavam naquele momento recebendo a notícia, né? Essa notícia da morte do Adam, assim como a esposa do Adam, também a Teresa. Enquanto isso, uma puérpera de 27 anos estava fazendo compras. Ela tinha dado à luz a seu filho Joshua há pouco tempo. Ele era seu quarto filho. Ela tinha Jacob, de 2 anos, e 2 filhas, chamada Dawn e Michelle. Enquanto ela estava lá, a mãe dela estava com os menores em casa. E aí ela voltou para casa, ainda mal, né, das dores, enfim, de tudo que ela tinha passado, tinha acabado de dar luz praticamente. Ela pegou um fresquinho de Tylenol e ela tomou 2 comprimidos de Tylenol extra forte e ela foi descansar. Mas foi muito rapidamente, ela já começou a se sentir mal, sentir muita tontura, ela não conseguia mais andar e ela teve que sentar na cadeira da cozinha enquanto ela passava muito mal. Enquanto ela estava lá passando mal na cadeira da cozinha, ela não conseguia levantar. O marido dela, o Ed, ele tinha acabado de chegar em casa
e ele se deparou com ela naquela situação. E ele já chamou a ambulância. Ele mandou as crianças para cima, ela começou a respirar com muita dificuldade, ela estava se sentindo como se ela estivesse sufocada. E enquanto ele chamava a ambulância, ela já caiu no chão convulsionando. A ambulância chegou, levou ela rapidamente para um hospital chamado DuPage, em Winfield. Enquanto isso, o Stanley e a Teresa, que era o Stanley, o irmão do Adam, e a Teresa, esposa do Stanley, eles foram para a casa do Adam cuidar das coisas, de como seria velório, documentação, todas essas coisas. Eles foram para casa do Adam e a família se reuniu também, né? Não só eles, mas o restante da família que estava no hospital também se reuniu para ficar junto. Enfim, né? Eles tinham acabado de receber aquela notícia muito chocante e eles se reuniram justo na casa do Adam. E o Stanley já estava passando por tudo aquilo. Ele começou a sentir uma dor forte nas costas. Foi aí que o Stanley viu o frasquinho de Tylenol em cima da bancada da cozinha, o frasquinho que o Adam tinha deixado ali. Ele e a esposa, então o Stanley e a Teresa pegaram o Tylenol para tomar. O Stanley pegou primeiro, a Teresa pegou depois, viu ele pegando e falou: quer saber, eu também vou tomar, né? Eles estavam os dois muito mal, toda a família abalada, e eles buscaram medicamento. E era justamente o medicamento que o Adam tinha tomado há pouco tempo atrás. E o Stanley tomou primeiro e a Teresa fez uma ligação antes e depois tomou. O Stanley foi fumar para fora da casa depois que ele tomou o Tylenol. Não deu tempo nem dele conseguir sair da casa, ele já caiu no chão, convulsionando. E a Teresa ligou para a ambulância, vendo aquilo acontecer. Mas não passou minutos, ela também caiu no chão e começou a convulsionar, porque ela também tomou o Tylenol. A esse ponto, a equipe de resgate não tinha noção do que estava acontecendo naquela casa. Há pouco tempo atrás, eles tinham sido acionados para o Adam. E agora, horas depois, eles estavam sendo acionados novamente para o mesmo endereço, para pessoas diferentes, porém com os mesmos sintomas, sinais e sintomas. E um dos integrantes da equipe deu uma entrevista para um jornal chamado Chicago Daily, falando dessa situação. Quando chegamos, tinham muitos carros e pessoas por todos os lados. 8 pessoas da equipe no total já estavam trabalhando no caso, 4 atendendo a mulher e 4 atendendo o homem. O mais estranho era que tudo que acontecia com o homem acontecia na mulher minutos depois. E o Dr. King, o Dr. Thomas King, que também era o diretor, ele pensando que já iria para casa enquanto isso acontecia, né? Ele já estava arrumando suas coisas para deixar o hospital, quando ele foi acionado pela enfermagem, informando a ele que aquelas pessoas estavam voltando para o hospital. E ele pensou que algum integrante da família, ou mais de um, estavam sofrendo um estresse muito grande, né? Então ele falou, mas o que? Ele conversando com a enfermeira, né? Mas o que aconteceu? Ele desmaiou? Alguém desmaiou? Ela, não. 2 pessoas estão voltando para cá e está acontecendo com eles a mesma coisa que aconteceu com Adam. A esse momento, então, o Stanley e a Teresa já estavam em parada cardíaca. Nesse momento, o Dr. King já sabia que ele não ia sair dali tão cedo e ele já estava muito angustiado para tentar descobrir o que estava acontecendo com essas pessoas novas, aparentemente saudáveis, o que estava causando a morte dessas pessoas. E tudo que ele poderia sugerir era um tipo de envenenamento, intoxicação. E o único meio então de saber se esse era um caso de envenenamento, de intoxicação, era testar o sangue dessas vítimas, mas eles não tinham recursos para fazer aquilo naquele hospital. Eles nunca estiveram nessa posição antes. Então, o Dr. King entrou em contato
com vários centros de intoxicação e ele conheceu outro médico chamado John Sullivan e ele trabalhava no centro Rocky Mountain de controle de intoxicações, que fica lá em Colorado. E após o John Sullivan ficar sabendo o que aconteceu, todos os detalhes o Dr. Kim passou para ele, ele chegou a uma hipótese de ser envenenamento, intoxicação por cianeto. Então, o Dr. Kim já providenciou as amostras de sangue, né, das vítimas para esse teste específico para saber se havia ou não cianeto no sangue. E além disso, o Dr. Kim pediu para a equipe dele entrar em contato com alguém do Departamento de Saúde Pública para que fossem na casa do Adam para investigar aquele local. E é nesse momento que a enfermeira Ellen Jensen entra nessa história. Por quê? Ela era a única pessoa que trabalhava para o Departamento de Saúde Pública lá na cidade. E aí um tenente entrou em contato com ela, ele fazia parte do corpo de bombeiros e ela estava jantando. Ele ligou para ela e falou toda a situação para ela, das mortes e de como aquilo precisava ser investigado e precisavam de alguém do Departamento de Saúde Pública. E ela era a única pessoa que estava capacitada para fazer isso. Essa enfermeira, o nome dela é Ellen Jensen. E aí, é claro, ela aceitou a proposta, ela foi direto para o hospital conversar com a Teresa. Mas tem que tomar cuidado porque tem duas Teresas nessa história. Ela foi conversar com a Teresa, a esposa do Adam, que já faleceu. Enquanto isso, o Stanley já faleceu também, que é o irmão do Adam, mas a outra Teresa, não, que é a Teresa que é a esposa do Stanley. Ela tá na UTI ainda. Então ela foi lá no hospital conversar com a Teresa para buscar mais informações e tentar descobrir qual era o denominador comum dentro dessas histórias. E aí a Teresa disse para ela muitas coisas e uma das coisas foi o que ela fez com o Adam depois que ele chegou do mercado. Então eles comeram pêssegos, eles almoçaram, comeram pêssegos e depois tomaram um cafezinho. E depois ele tomou Tilenol e foi dormir. E aí realmente a enfermeira Ellen, ela ficou mais intrigada ainda com a história. E ela chegou à conclusão de que ela precisava mesmo ir para casa do Adam e da Teresa para investigar. E aí, o que acontece? Um investigador da polícia também se envolveu no caso, mas ele foi conversar diretamente com o doutor e diretor do hospital, Dr. Kim. Ele vai perguntar também sobre a história e qual é a suspeita, e o Dr. Kim fala para ele que a suspeita é que as pessoas foram expostas a essas pessoas que eu digo é a família do Adam. O Adam e o Stanley e a esposa do Stanley, a Teresa. Por enquanto, até esse momento, todas as histórias elas não tinham se ligado ainda. Só que o que aconteceu? Os casos, aos poucos, foram se ligando graças a um bombeiro que ele começou a ouvir essas ligações e juntar os pontos e achar muito estranho essas chamadas. E começou a ver o que elas tinham em comum, que eram pessoas jovens em parada cardíaca. E a convulsão que vinha antes e tudo mais, a sensação de sufocamento. Ele começou a comparar isso e ver que esses casos eles poderiam estar conectados de alguma maneira. Uma pessoa, foi um bombeiro que fez isso e ele começou a falar isso, expressar o que ele estava acreditando para os colegas dele do corpo de bombeiros. Um dado importante é que logo na primeira chamada para a criança, a Mary, que tinha 12 anos, os paramédicos já tinham levado e separado o Tilenol que ela tomou antes de passar mal. Então, não estava mais com a família da Mary, esse frasco de Tilenol. Ele tinha sido separado e levado junto com ela
quando os paramédicos tiraram ela de casa, o que foi uma coisa muito positiva que eles fizeram, porque eles tiveram um raciocínio interessante de retirar aquela última coisa que ela foi exposta depois de acontecer aquilo com ela da casa, para poder investigar melhor. Enquanto isso tudo acontecia, uma mulher chamada Mary McFarland, ela tinha 31 anos, tomou também um comprimido do frasco que ela tinha comprado recentemente de Tylenol extra forte. O frasco ela tinha comprado, deixado na bolsa, ela estava no trabalho e ela tomou na sala de descanso e desmaiou. Aí, voltando à história do Adam, o investigador de polícia chegou no mesmo momento que a enfermeira Ellen chegou também na casa do Adam. Só que o investigador, ele tinha uma postura muito confiante, ele achou que seria muito fácil encontrar o foco da intoxicação e ele investigou toda a casa, chamou o pessoal, ele foi, depois de não ter achado nada suspeito na casa, investigar o porão da casa, com a ajuda da equipe dele. Enquanto isso, a enfermeira Ellen, do Departamento de Saúde Pública, ela encontrou sozinha o frasco de Tylenol. Ele não estava mais na bancada, ele estava na bancada quando o Adam tomou. E aí ele ficou naquela bancada. Depois que o Stanley e a Teresa, a mulher dele, tomaram, eles guardaram esse Tylenol dentro do armário de remédios. E foi aí que ela pegou o frasco de Tylenol e virou ele inteiro na mão dela e contou. E aí ela percebeu que faltavam 6 de 50 comprimidos. E aí ela pensou, 3 pessoas, o máximo da dose do Tylenol extra forte são 2 comprimidos. Ela matou ali sozinha enquanto o investigador estava lá no porão com a equipe dele. Então, naquele frasquinho de 50 comprimidos de Tylenol extra forte na casa do Adam, faltavam 6. E cada pessoa, o máximo que ela podia tomar era 2 comprimidos, então totalizando os 6 comprimidos. 2 do Adam, 2 do Stanley e 2 da Teresa. Naquele momento, a enfermeira teve certeza que era o Tylenol. Então ela levou aquele frasco com ela para o hospital. E o investigador, da polícia, junto com a equipe dele, investigaram lá o porão. Eles não acharam nada demais. Porém, por coincidência, o Adam e a Teresa tinham um hobby de fazer coisas artesanatos com metal. E o cianeto, ele pode ser usado para polir certos metais. E aí eles chegaram a pensar que o cianeto ele foi empregado ali para polir metais. Mas não acharam nenhum cianeto na casa. E agora, então, o Dr. Kim tinha o Tylenol da casa da criança, da Mary, e tinha o Tylenol da casa do Adam. Ele fez uma inspeção visual nos Tylenols, ele tirou todos aqueles comprimidos e não parecia ter nada de errado com aquelas cápsulas. Ele identificou e guardou tudo. 9 horas da noite, uma comissária de bordo, cheia de saudade de casa, voltou finalmente para a cidade dela. Não via a hora de chegar em casa, estava muito exausta e cansada e estava com dor de cabeça. Antes de chegar em casa, ela passou em uma farmácia e comprou um frasco de Tylenol extra forte. Ela chegou em casa, tomou um banho, colocou uma roupa levinha para dormir, tirou a maquiagem e tomou um comprimido de Tylenol. 10 horas da noite, o investigador vai até o hospital para conversar com o Dr. Kim e lá ele encontra com outro oficial e os dois estão conversando sobre o caso. A enfermeira Ellen vai até eles e diz: olha, eu acho que isso tem a ver com o Tylenol. Faz todo sentido. E ela explicou para eles qual foi o raciocínio que ela teve. Eles não levaram ela a sério, eles
nem ouviram o que ela tinha a dizer e ela ficou muito frustrada, ela ficou muito chateada. Mas nós temos que pensar, ela é enfermeira, ela é uma mulher nos anos 80. Eu ficaria surpresa se ela tivesse sido ouvida. E depois de muita insistência, ela consegue pressionar para que as cápsulas sejam estudadas além da inspeção visual. E aí o investigador foi até os frascos fazer uma inspeção. Ele abriu os frascos, ele comparou os dois e percebeu, eles são do mesmo lote, MC 2880, os dois frascos, o da casa da Mary e o da casa do Adam. Ele coloca também nas mãos e dá uma olhada, tudo ok, mas o cheiro era diferente. Ele sentia um cheiro forte de amêndoas, um cheiro que não era normal vindo do Tylenol, né? E os dois tinham esse cheiro forte de amêndoas. E aí ele entra em contato também com um centro de intoxicação, o que confirmou de fato que havia cianeto dentro daquelas cápsulas. E aí o especialista disse, né, que, poxa, você é muito sortudo, porque cerca de 30% da população carrega o gene que faz você ser capaz de sentir esse cheiro do cianeto, o odor do cianeto, que é um odor que as pessoas costumam descrever como um cheiro de amêndoa forte, um cheiro de amêndoa que passa uma sensação de amargor. E justo o investigador que estava nesse caso tinha esse gene. Então, é claro, você nunca pode depender da sua capacidade de sentir o odor do cianeto para saber se algo tem cianeto ou não, porque você pode simplesmente não carregar essa genética com você, que faz você ser capaz de sentir esse cheiro de amêndoas. A suspeita da enfermeira foi confirmada, que ninguém queria ouvir ela, enfim, havia cianeto dentro desses frascos de Tylenol. O cianeto é um composto químico que basicamente o que ele faz? Ele impede que o oxigênio se ligue às suas hemoglobinas. Então, por mais que você esteja em uma atmosfera rica em oxigênio, você não vai conseguir fazer essa troca. O oxigênio não consegue se ligar à hemoglobina, que está no seu sangue, e o sangue não vai fluir com esse oxigênio na hemoglobina, suas células vão ficar sem oxigênio e elas morrem. É uma maneira muito triste de morrer, porque a pessoa ela morre com essa sensação de sufocamento, mesmo que ela esteja em uma área rica em oxigênio, ela vai ter essa sensação de sufocamento. O que acontece? A pessoa tem essa sensação de sufocamento, é muito rápido, e ela tem a parada cardíaca e ela tem danos cerebrais também muito acentuados. No dia 30, o Dr. Kim recebeu os resultados dos exames de sangue que ele tinha mandado para análise para saber se havia cianeto no sangue dessas pessoas. E realmente existia não só cianeto, tinha uma quantidade enorme de cianeto, uma quantidade tão grande que fez ele e o laboratório que estava testando achar que tinha algum erro. E chegou a superar, para você ter uma noção, vezes 100 o número, né, a quantidade de cianeto que seria letal para um ser humano. Então, às 2 da manhã, o Dr. Kim pede para que seja analisado, ele envia mais sangue, ele envia os pêssegos da casa do Adam, o café e o Tylenol. Às 3h15, a Mary McFarland foi encontrada morta. O chefe de toxicologia examinou os frascos de Tylenol e percebeu já uma diferença até pela inspeção. O que estava acontecendo naquele momento é que as cápsulas de gelatina, elas estavam começando a se degradar com o conteúdo que tinha lá dentro, que era o cianeto puro, era o pó
de cianeto que estava ali dentro daquelas cápsulas e estavam passando já pelo processo de degradação, pelo tempo que já tinha passado. Então ele já também pensou que isso tinha sido feito há pouco tempo. Aquelas cápsulas tinham sido colocadas ali há pouco tempo, porque tem esse processo de degradação. Então aquilo não estava muito tempo dentro daqueles frascos. Além disso, ele via que a substância que estava dentro de algumas cápsulas era úmida, tinha uma textura totalmente diferente daquelas cápsulas que tinham só mesmo o paracetamol, o Tilenol. Às 10 da manhã, a imprensa entrou no caso e ela entrevistou um médico desse hospital chamado Edmond, que ele simplesmente falou a verdade. Ele falou que de fato foi encontrado cianeto dentro de um frasco de Tilenol, na verdade 2, e que essas pessoas tinham morrido porque elas tinham ingerido cianeto que veio lá do frasco de Tilenol. Ele avisou a população que é interessante descontinuar o Tilenol até que as coisas fossem esclarecidas e eles entendessem o que estava acontecendo realmente ali. E aí a própria imprensa começou a entrar em contato com a Johnson & Johnson, as pessoas ficaram desnorteadas, elas começaram a ligar loucamente, elas começaram a ligar, eu acabei de tomar o remédio aqui, eu vou morrer. Eles falavam, né, bom, se você conseguiu fazer essa ligação, provavelmente o seu frasco está seguro, mas não tome mais o Tilenol, até que isso seja esclarecido. Então foi uma enorme confusão, foi desesperador. E esse foi um escândalo de impacto internacional. Então foi um verdadeiro caos envolvendo a Johnson & Johnson e os laboratórios McNeil na época. Ambos não sabiam o que estava acontecendo, ambos tinham certeza da qualidade e da segurança em que havia nos laboratórios e na fabricação dos produtos, dos remédios. Então, em meio a todo esse caos, a resposta da Johnson & Johnson foi a seguinte: a Johnson & Johnson é inocente, o lote foi testado e está livre de cianeto. O local de produção de Tilenol está livre desse composto e só produz Tilenol. E essa parte de controle de danos que a Johnson & Johnson fez foi impecável. Para vocês terem uma noção, as pessoas ainda estudam qual foi a abordagem da Johnson & Johnson frente a essa situação totalmente caótica e como que eles lidaram bem com tudo isso, da melhor maneira possível. Eles foram transparentes desde o começo, eles ajudaram nas investigações, eles abriram a fábrica para quem quisesse ver, eles foram muito abertos e transparentes e tiveram uma postura totalmente proativa para ajudar no caso. E esse exemplo é ensinado até hoje nas faculdades de Direito, faculdades de Administração. As pessoas aprendem vendo esse exemplo e como que eles lidaram com essa situação. As pessoas já estavam prevendo a falência da marca, os investimentos caíram de 37% para 7% em um dia, mesmo que eles tenham sido responsáveis diretamente ou indiretamente com tudo isso que aconteceu, não importava naquele momento, eles já tinham a ideia de que isso era um caso de terrorismo mesmo, que não seria esquecido tão cedo, né? Muita coisa aconteceu, muitos detalhes existem nesse caso, mas a Johnson & Johnson ela teve um prejuízo enorme. No final eles acabaram retirando toda a forma de Tilenol do mercado. Eles tiraram todas, esvaziaram todas as prateleiras, fizeram muitos testes, lidaram com muita imprensa, com muitas pessoas e, enfim, eles tiveram um prejuízo de cerca de 100 milhões de dólares só para tirar todos os produtos de Tilenol das prateleiras. Eles adicionaram também
2.500 pessoas em uma força-tarefa para ajudar a solucionar esse caso. Eles contrataram um profissional de relações públicas, também especializado para ajudar eles a lidar com isso. Então, enfim, eles se saíram muito bem lidando com essa situação caótica, uma situação realmente de terror. Após todas essas investigações, chegaram à conclusão de que isso foi um crime e que esse crime podia se repetir e que eles não sabiam exatamente como isso foi feito, quem fez isso. Mais de uma coisa eles tinham certeza, de que aquilo não tinha acontecido no processo de fabricação daqueles medicamentos, por causa da questão da degradação da cápsula. Além disso, tem a questão também de que os dois primeiros frascos, eles tinham de fato o mesmo lote, mas os próximos frascos que chegaram, que tinham cianeto, e nem tinham sido fabricados no mesmo lugar, então estava tudo muito aleatório. Então aquele crime tinha acontecido quando o medicamento tinha chegado às prateleiras. Alguém fez aquilo nas prateleiras, violando a embalagem, que naquela época era muito diferente das embalagens que nós temos hoje, que são embalagens seguras, justamente por causa disso. E, infelizmente, a Teresa, esposa do Stanley, morreu também na UTI nessa época de investigações. Então, órgãos governamentais entraram em contato com a população, informando que aquilo não era responsabilidade da empresa Johnson & Johnson, dos laboratórios McNeil. Eles poderiam ter agido antes, criando uma proteção nesse frasco. Mas naquela época era tudo diferente. Não existia essa preocupação de coisas seladas, enfim. E eles também gastariam muito, eles iam investir muito para segurança do produto deles. A embalagem continua a mesma. E isso abriu uma brecha para que essas pessoas pudessem se aproveitar dessa embalagem que não tinha segurança. Então, assim, lá em 82, gente, hoje a gente vê o frasco de medicação com selinho, com isso e aquilo, com plástico, tem várias barreiras, né, de segurança. Informações adicionais, na própria pílula tem a marca, tem uma coisa, tem que ter, eles avisam, tem que ter tal cor, tem que, não pode ter nenhum cheiro, enfim. Ou tem um cheiro característico, não se preocupe, na bula. Então tem muitas informações e o próprio frasco, ele é bem pensado. E os frascos, eles costumam ter várias camadas de proteção para você se certificar de que, olha, isso aqui nunca foi aberto. Então foi assim que aconteceu, né? Aconteceu tudo isso e a Johnson & Johnson foi pioneira em criar essas barreiras de segurança nas embalagens de medicações. A partir desse caso surgiram leis, inclusive que falam que você é responsável se você violar algo dentro do supermercado, onde quer que você estiver. Avanço na questão de segurança das embalagens, você não pode vender algo que possa ser facilmente violado, isso é muito perigoso. E é um tipo de preocupação que, poxa, é muito interessante ver esse caso e parar para refletir na importância que isso teve. Infelizmente, precisou acontecer uma coisa dessa para as pessoas agirem. E aí, nesse momento, entrou no caso, inclusive, um analista do FBI muito famoso, ele chama John E. Douglas, John E. Douglas. Ele tem inclusive livros. Ele foi precursor dessa questão de juntar psicologia para fazer. Então esse analista famoso do FBI, ele fez a análise. E aqui eu tenho um resumo, né, da análise dele. Ele fala: não parecia que o criminoso focou em uma pessoa específica, nem loja, nem havia algum motivo, além de causar o caos. O país ele está presenciando uma forma de terrorismo, foi uma frase que o John disse nessa época. Alguém
em algum lugar pode contaminar qualquer coisa que compramos e podemos inocentemente consumir e morrer. E ele criou o perfil psicológico, um homem com uma longa jornada de fracassos em sua vida, que teria muitas reclamações, até denúncias, e considerava que muitas injustiças ocorreram com ele. Ele alternava em ficar em posições de autoridade e não conseguir manter o seu emprego, altas chances de ter um histórico psiquiátrico, experienciado momentos de falta de esperança e depressão, e poderia ter passado por um evento estressante na época do ocorrido. E ele podia falar muito sobre as notícias do ocorrido. Surgiram sim muitos suspeitos, não muitos, mas surgiram suspeitos, né? Mas eu não vou focar nisso aqui, porque eu acho que o interessante é a gente discutir aqui no canal essa questão de saúde pública. Eu vou deixar o link para você que se interessa, né, nesses assuntos, você quiser saber mais sobre os suspeitos. Eu vou deixar o link aqui do vídeo que fala além da história que eu falei para vocês, né, com mais detalhes, alguns até um pouco fortes, também o restante dessa história que fala sobre os suspeitos, a história de cada um, o que aconteceu com cada um e por aí vai. Né? Algumas coisas bem pesadas dessa história que eu acho que não cabe aqui no nosso canal. Uma coisa muito interessante, né, esse caso, como eu falei pra vocês, esse caso não teve uma solução até hoje, mas uma coisa muito estranha que aconteceu foi que ele foi reativado pela Johnson & Johnson em 2009, e foi justo em 2009 que fez 25 anos que o caso estava desativado. E lá nos Estados Unidos tem uma lei que ela chama Freedom of Information, que é de liberdade da informação. E ela diz que se um caso fica parado mais de 25 anos, as pessoas têm acesso, elas têm direito a ter acesso a todas as informações sobre esse caso. E justo quando fez 25 anos, a Johnson & Johnson reativou esse caso. Eu não confirmei isso na internet, não sei se é uma teoria maluca, não sei nem que site que eu possa ver, se vocês conhecem algum site, eu não sei. Eu não sei que site que eu possa ver se esse caso está ativado ou não, se isso é realmente uma teoria maluca ou não, das pessoas que são contra a Johnson & Johnson, né? Nesse caso, mas ele foi reativado misteriosamente em 2009 para coletar mais algumas amostras de DNA de suspeitos. Até o momento nada, e permanece ativo, e aí começa a contar novamente os anos dessa lei de liberdade da informação. Achei bem interessante eles ativarem de novo. E eu vou deixar então na descrição do vídeo o link para o maravilhoso trabalho da youtuber que eu me inspirei para fazer esse vídeo aqui, trazer essa informação para vocês, me ajudou demais. Infelizmente o vídeo dela é em inglês. Eu tentei fazer uma legenda, alguns canais eles deixam a opção de você fazer uma legenda e enviar para eles, e eles aprovam e deixam lá. Eu não achei essa opção no canal dela. Eu queria muito ter traduzido esse vídeo para poder colocar aí o link para quem não sabe inglês conseguir ver. Mas você pode tentar aquela ferramenta, eu não testei, mas você pode tentar aquela ferramenta que o Google tem de traduzir simultaneamente pelo YouTube mesmo. Às vezes ele tem isso de detectar o idioma e tentar traduzir em português. Algumas coisas vão sair estranhas, mas dá pra você entender. Então é isso, eu espero ter ajudado você aí com seus conhecimentos de saúde pública. É uma história muito triste, mas que traz uma reflexão que não pode ser esquecida, né? Até o próximo vídeo, tchau! Is easier to swallow. It doesn't dissolve in your mouth. There's no bitter taste, no burning in the throat. This simple, effective pain reliever trusted for years